Já passou? Mostra aí. Pois pra é, gente ver. gente. Ismênia já foi botar o batom, tá aí Jane Cleide, Joanise, muito belas também. Então, vamos lá, vou começar aqui. Pessoal, então, boa noite, meninas. Boa noite para quem não está vendo aí o nosso encontro ao vivo. Estão perdendo de ver nosso encontro ao vivo. Não sei por quê, o que é que estão fazendo aí. Mas, gente, queria dar as boas-vindas às meninas que estão participando, dizer que a gente depende e precisa da participação de vocês para que o encontro seja sempre assim, ao vivo. Alguns de vocês pedem, professora, queria ao vivo, falar com as meninas do CRA, mas a gente só tem como fazer ao vivo se vocês participarem, tá? Então, a gente depende da participação de vocês. Quanto mais vocês participarem... Eita, feira! Peraí que eu vou silenciar o teu, Janiclei, depois tu liga quando tu quiser. Eu acho que é porque a vizinha... Show. Então, como eu tava dizendo, gente, a gente só vai fazer ao vivo se depender de vocês, tá? Então, quanto mais vocês participarem, mais vai fazer ao vivo, certo? Então, espero vocês. Hoje vocês furaram comigo, né? Só tá as meninas aí, mas bora lá. Meninas, então, vamos iniciar. Hoje nós vamos falar sobre rotina. Vamos falar sobre a rotina do paciente, sobre a segurança do paciente, certo? 2 temas que tem tudo a ver um com o outro. Então, por isso que eu decidi uni-los, né? E a gente, no fim, vai trabalhar, vai fazer uma dinâmica. Eu quero que vocês me ajudem a montar a rotina de um paciente. Eu trouxe um caso aqui, clínico, para vocês verem. A gente vai ler, vai analisar e depois a gente vai criar a rotina. Eu vou mostrar mais ou menos como eu criaria para vocês. Vocês vão dando opiniões e a gente vai construindo, certo? Os microfones estão desligados, mas aí quando vocês quiserem falar, é só apertar aí e vão me respondendo, que eu tô aqui olhando vocês. Vou projetar meu slide para vocês conseguirem ver, só um momentinho. Só um momentinho. Estão conseguindo ver o meu slide, gente? Sim, eu tô. Show! Então, bora lá. Então, como eu falei para vocês, hoje é dia da gente falar sobre rotina. E aí eu trouxe já um reloginho assim mostrando bom dia, rotina, né? Nós não estamos de dia, nós estamos à noite. Mas é para lembrar para vocês que todo novo dia, que todo início de dia requer uma rotina. Opa, alguém chegou, vamos ver quem chega. Lucinalva. Deixa eu permitir para ela. Oi, Lucinalva, seja bem-vinda. Eita, saiu. Acho que é a internet. Mas já ela entra de novo. Então, bora lá de novo. Espera aí que eu vou botar novamente aqui para vocês o conteúdo. Porque quando ela entrou, eu tive que voltar para habilitar. Estão vendo o meu slide, gente? Sim? Sim, tô vendo. Pronto, então como eu tava falando, a gente vai falar hoje sobre rotina. Comecei mesmo com essa frase, bom dia, rotina, pra gente entender que no início do dia é muito importante que a gente já tenha a rotina estabelecida do nosso paciente. A importância de estabelecer rotina, gente, não é só para a vida do paciente, a gente vai ver que é para a vida também nossa, como cuidador, como profissional, para a gente se organizar, tá? E aí eu quero que vocês peguem o material, como sempre, já peguem um materialzinho aí de vocês, o nosso livro de profissão de cuidador, e vão abrir no capítulo 15. Hoje nosso intuito é trabalhar esse capítulo 15 e também trabalhar o capítulo 16, que fala sobre a segurança do paciente, certo? Então, página 71, podem ir abrindo aí.
E aí vamos iniciar falando um pouquinho sobre a importância da rotina e como estabelecer essa rotina. Como eu falei no fim, a gente vai fazer uma dinâmica. Eu trouxe um caso aqui pra gente montar a rotina, então vai ser bem didático. Então, inicialmente, vamos definir o que danado é rotina, meu povo. Que danado é rotina. Primeiro, vocês têm rotina aí, as meninas, Joanisa, Ismênia, participa aí, bora. Jane Cleide, vocês têm rotina, assim? Sabe direitinho o que vai fazer? Eu tenho. Eu tenho rotina, professora, todos os dias. Show. E tu, Joanisa? Fala, mulher. Eu também tenho, professora, rotina. Pois é, gente, a importância da gente ter rotina, né? A definição por si só de rotina é a criação de um hábito, né? De fazer algo sempre daquela forma, sempre do mesmo modo. Isso pode parecer um pouco mecânico, um pouco chato, mas o nosso cérebro, nossas funções fisiológicas do corpo, eles trabalham de acordo com esse mecanismo mesmo, certo? Então, quando a gente estabelece rotina, o nosso corpo entende que aquele é o horário de acordar, que aquele é o horário de tomar café, que aquele é o horário de tomar banho. E isso faz com que ele responda de maneira coerente, de maneira positiva ao que você propõe a fazer naquele horário. É muito comum que a gente experimente indisposição, falta de vontade quando a gente faz uma coisa no horário que não é da nossa rotina. Vou dar um exemplo, vou só voltar aqui para aceitar de Janira, que ela chegou aqui. Então, quando a gente, por exemplo, acordo todos os dias 6 da manhã, mas se eu mudo essa rotina, se eu começo a acordar às 5 da manhã, até que eu me acostume a acordar naquele horário, é todo um período, é toda uma adaptação, e isso gera estresse, frustração, isso gera falta de vontade, falta de disposição. Então, a mudança na rotina também é algo prejudicial para o nosso corpo, até que a gente se adapte, né? Estudos dizem, meu povo, que para a gente realmente adquirir um hábito de alguma coisa, a gente tem que repeti-lo ali por cerca de 21 dias seguidos, no mínimo, né? Então, se a gente objetiva aí mudar o horário de acordar, por exemplo, ou botar um hábito na nossa vida diferente, a gente tem que repetir inúmeras vezes até chegar ao ponto do nosso corpo entender que aquela é a rotina e que aquele é o dia a dia. Então, eita, alguém tá dando interferência aí. Deixa eu ver aqui. Ismênia, é você, vou lhe desligar. Janira, meu amor, seja bem-vinda. A gente já começou, mas qualquer dúvida você liga o microfone e fala. Então, como eu estava falando, parece bobagem, mas é muito importante que o nosso corpo esteja acostumado a uma rotina. E quando a gente fala de pacientes com Alzheimer, pacientes já com quadro de demência ou crianças que têm aí alguma doença como TDAH, como déficit de atenção, hiperatividade, elas precisam da rotina, elas precisam estar ali habituadas a uma rotina para que elas não tenham processos de estresse, perda de aprendizagem. Então, é muito importante para o dia a dia dessas crianças e desses idosos, dessas pessoas que se tenham o hábito de ter rotinas. Então, como eu falei, parece uma bobagem, mas para algumas pessoas, organizar tarefas é algo completamente impraticável. Tem gente que não tem rotina para nada, meu povo. Vocês aí, as meninas, responderam: ah, professora, eu tenho rotina. Ismênia falou que tem rotina. Mas tem gente que não tem rotina. E quando a gente fala do nosso paciente, quem vai estabelecer essa rotina, muitas vezes somos nós. O cuidador, ele vai estar à frente dessa linha de cuidado, desse estabelecimento de rotina, de estar lá orientando esse paciente, de estar lá mostrando para ele qual é o próximo a fazer do dia. Então, nós temos que ter essa visão da importância de se organizar. E quando a gente organiza essa rotina, é benéfico para o paciente, que vai se adaptar àquele dia a dia, vai saber o horário de cada coisa, né? Vai começar a preparar seu corpo para aqueles momentos, né? Para o banho, para a alimentação, e é benéfico para você como cuidador.
Porque o que mais a gente quer é que a gente tenha um ambiente de trabalho organizado. Todo mundo que trabalha precisa dessa organização no ambiente de trabalho. E se você trabalha sem rotina, tem dias que meu paciente come às 7 da manhã, tem dias que ele vai tomar café só 10 da manhã. O banho às vezes é um horário, às vezes é outro. Isso faz com que o seu ambiente de trabalho se torne tumultuado. Você não vai conseguir cumprir as tarefas e os afazeres que você vai precisar fazer. E você vai comprometer o cuidado a esse paciente, porque você vai estar totalmente ali bagunçado, desordenado. Então, importantíssimo que a gente primeiro entenda a importância da rotina. E quando eu digo rotina, gente, é horário para tudo mesmo. Parece algo chato, mas é necessário. Quando eu digo rotina, é horário para acordar, horário para tomar o café, horário das medicações, horário para fazer uma atividade de lazer com o paciente, algo desse tipo. Claro que não existe algo fixo. Ah, professora, tem que fazer lá naquele horário. Se não fizer, já era, não cumpri minha rotina. É claro que vai ter dias que o paciente vai acordar mais tarde, ou que você não vai conseguir dar o banho naquele horário. Isso a gente adapta, né? Mas eu tenho que ter um norte. Ah, pela manhã eu vou fazer isso, isso e isso. Pela tarde eu já tenho isso, isso e isso. Então, uma dica para vocês é que vocês, como sempre digo, né? Vou até voltar aqui. Como eu sempre digo para vocês, se organizem no sentido de ter lá um caderninho, onde vocês vão anotando diariamente o que está acontecendo com o paciente, o dia a dia dele. E vocês podem mesmo pegar um cartaz, uma cartolina, algo desse tipo, e montar a rotina dele. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, manhã, tarde e noite, para que você se organize ele até para os familiares, né? As pessoas lá da família do paciente, veem quais são as atividades que ele está realizando, veem como é que está sendo esse processo de cuidado, né? E valorizem seu trabalho. Então, sempre gosto de enfatizar para vocês a importância da gente, anotar tudo, escrever tudo que a gente vai fazer. E a rotina é algo muito importante, certo? Até agora aí, tudo bem? Tá todo mundo me escutando direitinho? Alguma dúvida? Não tô com dúvida. Show, gente. Então, o que essa ausência de rotina pode causar? Então, o paciente que não tem uma rotina, que a gente não consegue estabelecer essa rotina, o que é que isso pode gerar? Primeira coisa, gerar estresse. Foi a situação que eu falei para vocês. Ninguém gosta de estar acostumado ali de acordar às 7 da manhã e, de repente, precisar mudar o horário para acordar agora de 5 da manhã, de 4 da manhã. O paciente ele vai ficar estressado se você mudar os horários e a rotina dele. Importante que quando vocês cheguem lá no ambiente de trabalho, gente, vocês procurem saber mais ou menos os horários do paciente. Porque quando você chegar, você não vai poder impor lá horários, impor o que você quer. Você primeiro precisa conhecer a logística daquela casa, a logística dele, os horários de uma fisioterapia, os horários de uma terapia que ele faça, os horários que ele come, os horários que costuma ter alimentação ali, né? Que costuma ter o preparo da alimentação naquela casa. Então, primeiro você vai se amparar ali da rotina da casa, depois você vai se amparar de como seu paciente é. Ah, meu paciente ele come sozinho? Não come. Então, se ele já não come sozinho, eu vou precisar de mais tempo para o horário do almoço, porque eu vou dar a comida, vou ajudar ele a se alimentar. Ah, meu paciente toma banho só? Não, meu paciente não toma banho só, meu paciente é acamado. Ah, eu vou ter que fazer banho no leito, ou vou ter que levar meu paciente na cadeira para tomar banho no chuveiro. Já é um tempo bem maior do que um paciente que consegue deambular, que consegue andar, que chega até o banheiro e que toma banho sozinho. Então, primeiro, se apoderem dessas informações. Primeiro vocês chegam no ambiente de trabalho, entendem a rotina daquela casa ou a rotina daquele hospital, daquele estabelecimento que você está lá, e depois a rotina do seu paciente, as condições que ele está. Se ele não entra em um processo de rotina, de organização, vai gerar muito estresse, porque ele vai sair da zona de conforto a todo momento. Todo dia tá mudando, ele tá acostumado com a rotina, depois muda, depois vai para outro, uma hora toma banho de um momento, de outro dia toma banho em outro, e isso gera esse estresse. Gera muita ansiedade, porque ele acaba não sabendo
o que vai fazer. Sempre digo para vocês, né, a questão do diário do paciente, de anotar no fim do dia, relembrar com ele o que foi feito durante o dia. Isso gera menos ansiedade, ele saber o que vai realizar. Então, você pode usar essa técnica lá do diário, não só no fim do dia, para mostrar a ele o que foi feito, para ajudar a relembrar lá, né, para ajudar no fortalecimento da memória. Você pode usar essa técnica no começo do dia. Então, você pode chegar e dizer, seu João, hoje nós vamos fazer isso, isso e isso. Lembre que à tarde o senhor vai ter que ir lá fazer a fisioterapia. Lembre que agora de manhã a gente vai tomar já um banho. O senhor vai almoçar a tal horário. À tarde o senhor vai lanchar. Então, essas estratégias de ir mostrando para ele, de ir levando e trazendo ele para o dia a dia, para a convivência, para que ele se sinta realmente útil, sinta-se participando daquele momento, isso faz total diferença, tá? Então, sempre procurem trazer o paciente para o dia. No começo, não só no fim do dia, mas no começo você pode mostrar a tabelinha da rotina dele para mostrar quais são os horários, o que é que ele tem no dia e ao fim conferir se foi feito tudo direitinho, certo? Mesmo que o paciente tenha Alzheimer, gente, mesmo que o paciente tenha já uma memória, né, um pouco já falha pela idade, mesmo nessas situações a gente reforça a importância de estar lá sempre mostrando e tendo uma rotina com ele. Então, como eu já falei, o processo de ausência de rotina vai causar mais estresse, mais ansiedade, o paciente vai ficar instável, irritado, né, vai se sentir inseguro, e isso tudo vai gerar problemas de relacionamento entre você e ele, né? Primeiro que você vai se estressar bastante, ele também, e acaba que um vai descontando no outro, então esse relacionamento vai ficar um pouco conturbado. Chamo a atenção aqui não só para idosos, a gente gosta muito de puxar para os idosos, né? Porque a gente tem essa noção e a visão de que realmente quem mais vai precisar de um cuidador é o idoso. Mas chama atenção para crianças com necessidades especiais, né? Com algum déficit de atenção, com autismo. Crianças autistas necessitam muito de rotina. Elas, a qualquer coisa que saia da rotina, qualquer coisa que faça elas se estressarem, elas podem ter sim alguma descompensação e vir a ter alguma crise, apresentar aí alguma crise de se machucar às vezes elas têm as crises de se automachucar, de ficarem muito nervosos, muito ansiosos, de gritarem, né? Então, muito importante essa rotina também para crianças, viu, gente? Não é só apenas para o idoso, não. Para crianças, principalmente criança com autismo, com déficit de atenção, né? Que é o TDAH. E, claro, meu povo, para crianças sem essas patologias também, porque, afinal de contas, rotina faz bem para todo mundo. Então, como eu falei, como benefícios, a rotina vai trazer melhora do aprendizado, vai trazer organização, vai trazer a facilidade da interação com a sociedade e com você, né? O paciente vai interagir melhor com você, com a família, com quem ele está ao redor. Vai fortalecer a confiança entre vocês dois, como eu disse, se você mostra, se você... seu João, hoje a gente vai fazer isso, olha, a gente hoje tem isso e isso para fazer, isso vai trazer esse elo de amizade, de confiança. E ele também vai se sentir muito autônomo, né? Vai se sentir com autoestima, com autonomia. Poxa, ela tá me mostrando o que eu vou fazer. Poxa, eu vou fazer isso. Por mais que com 5 minutos ele esqueça. Mas só aquele momento já propiciou um bem-estar para ele, né? De autoconfiança, de se sentir ali confiante, de saber quais são o que vai acontecer no dia dele, os horários que ele vai ter. Então, isso é importante, gente. Até agora, alguma dúvida na rotina, meu povo? Gente, bora, cadê vocês? Liga os microfones. Não, entendemos. Eu não, professora. Eu entendi. Gente, a parte de rotina é uma parte bem tranquila. Como eu disse, no fim eu vou trazer a rotina para vocês. Eu vou ler o caso para vocês destrincharem comigo a rotina desse paciente. Mas sobre rotina, é isso, é a gente saber a importância dela e criar, não tem uma fórmula de bolo, é de acordo com a necessidade do nosso paciente, como ele se sente bem, quais são as necessidades dele, cada pessoa tem uma necessidade, então atentem-se a isso. E aí, dentro da rotina, existe uma parte muito importante, que é o nosso próximo capítulo que a gente vai trabalhar aqui também, que é a segurança do paciente.
Por que rotina tem a ver com segurança do paciente, professora? Por que você resolveu unir aí essas coisas? Porque quando a gente fala de segurança no paciente, a gente aqui não tá falando de assalto não, viu, meu povo? Às vezes a gente lê assim, segurança do paciente pode até ter a ver também, porque permeia sobre tudo. Mas aqui eu tô falando sobre assegurar ao paciente bem-estar, conforto. E segurança do paciente, aqui a gente vai falar desde quedas até a alimentação dele, até a hora do banho. E a rotina vai propiciar segurança a esse paciente. Como eu disse, se você disponibiliza ali 1 hora do dia para fazer o banho, porque você já está lá com a rotinazinha montada desse paciente, você já vai propiciar uma segurança a mais a ele, porque aquele horário você já sabe que vai ter com atenção integral ali, só para ele. Você não vai fazer outra coisa, não vai ficar pensando que, era para mim estar fazendo isso em vez daqui e acabar deixando o paciente de repente cair ou algo do tipo. Então, como é que vocês acham que a gente pode assegurar, né, conforto, segurança para esse paciente? Como é que a gente pode garantir isso? E primeiro, o que é essa segurança do paciente, professora? Porque eu acho que eu nunca ouvi... Vocês já ouviram falar de alguma diretriz, alguma coisa que fale sobre segurança do paciente? Paciente seguro? Ou isso é novo, esse termo? Bora, tô esperando, eu grito mesmo. Não vou ficar falando só não. Liga o microfone aí para me responder. Já ouviram falar nesse termo? Sim ou não? Gente, eu não tô sozinha aqui. Vá, Janira, Não, fala. professora, nunca ouvi falar, não. Vou lhe agradar. Muito bem, é para falar a verdade mesmo, tá certíssima. Queria que a resposta fosse essa, você acertou. Por quê? Porque, gente, apesar de existir uma política nacional e até internacional sobre segurança do paciente, muita gente não conhece o que é isso. Então, a segurança do paciente ela é definida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como a redução a um mínimo aceitável do risco de dano necessário associado ao cuidado de saúde. Professora, eu não entendi nada dessa frase que a senhora disse aí agora. Vamos lá, vamos destrinchar. O que é que a OMS, a Organização de Saúde, quis dizer com segurança do paciente? Quis dizer que o paciente que precisa de uma assistência, que precisa ser cuidado, ele está submetido a riscos. Todo paciente que precisa de um cuidador, que precisa de uma assistência, ele está sim, suscetível a riscos. Que riscos são esses? Desde quedas, a intoxicação alimentar, a intoxicação medicamentosa. E assegurar que esse paciente tenha segurança aonde ele está, seja no seu domicílio, seja no hospital, seja na casa de familiares, é nossa responsabilidade como cuidador e como profissional de saúde. Então, o que é que diz esse documento do paciente seguro? O que é que a segurança domiciliar me traz? Olha só um monte de pontos que são importantes. O primeiro ponto é a alimentação segura. Quando eu falo de alimentação segura, gente, é importante que a gente saiba, né? Nós tivemos até trabalhamos a parte de nutrição, falamos um pouquinho sobre isso lá no módulo de noções de enfermagem, onde a gente trabalhou um pouquinho a importância de saber equilibrar o prato, de ter todos os tipos de nutrientes e tudo mais. Mas aqui eu quero me atentar não só à parte de riqueza nutricional dos alimentos, mas de preparo dos alimentos. Infelizmente, a alimentação, muitas vezes, ela é sim feita com nutrientes adequados, mas ela é preparada de maneira errada, é feita de maneira errada e existe contaminação nessa alimentação. Então, muitas situações, o cuidador pode estar ali contaminando a alimentação do paciente. E nós, cuidadores, também podemos estar lá responsáveis por preparar esse alimento. Existem algumas situações, o cuidador pode e deve preparar a alimentação do paciente.
E nós precisamos saber a importância de, na hora de preparar esse alimento, estar assim, com as mãos higienizadas, com as unhas bem cortadas, estar assim, se possível, até de luvas, cabelo preso ou uso da touca. Coisas simples, mas que fazem a diferença na segurança do paciente. E na hora que a gente vai ofertar esse alimento ao paciente, a importância da gente ofertá-lo de maneira segura, tá? Quando eu digo segura, o que é que a gente tem costume de fazer quando a comida está quente, que a gente vai dar comida à criança ou idoso? Tá? A colherzinha. Esfriar. Vai aviãozinho, Esfriar. aí faz... Não é? A gente assopra. É muito comum a gente assoprar na comida do paciente. E eu estou... Na hora que eu assopro a comida do paciente, que eu esfrio a comida do paciente, eu estou levando todas as bactérias da minha cavidade bucal para a comida do paciente. Olha aí que situação. Eu estou contaminando a comida do paciente com minha saliva, com todos os vírus, bactérias, micro-organismos que estão na boca. Então, não se deve assoprar comida de criança, de recém-nascido, seja quem, de idoso, de adulto, não. Tá? A não ser que seja a sua mesmo, você vai comer, ok. Como então esfriar, professora, a comida de uma pessoa? Deixando esfriar de maneira natural. Nunca assoprar, tá? Então, o ato de assoprar a comida já é um ato de contaminar essa comida, de não ofertar àquele paciente uma alimentação segura. Outro hábito que a gente tem é guardar a comida que sobrou. Por exemplo, fiz o prato do meu paciente, aí ele não conseguiu comer tudo no almoço. Eu guardo para ofertar na janta. Aquele alimento, se ficar sem estar refrigerado, se ficar lá no fogão, mesmo que fique dentro da panela, ele pode ficar contaminado. Então, a importância da gente também não ofertar um alimento após 2 horas do seu preparo. Por isso que é importante só colocar no prato a quantidade que realmente o paciente come, né? E se por acaso ele recusar, tentar distribuir esse alimento de outra maneira, né? Tentar redimensionar que ele coma o mais rápido possível, não demorar tanto para ofertar. Porque isso pode aumentar os índices de infecções, de proliferação de micro-organismos, causar diarreia no paciente, o paciente vinha desidratar. Então, é importante demais. Então, o primeiro ponto que a gente falou foi a questão da alimentação. Depois a gente fala da higiene pessoal, né? Que a gente trabalhou a parte do banho, a importância de dar o banho correto, aquele passo a passo que a gente viu em sala de aula, que a gente fez prática de banho. Então, todo aquele passo a passo ele tem que ser seguido. A lavagem das mãos nem se fala para a segurança do paciente, principalmente se a gente está trabalhando na casa do paciente. Aí, com a pandemia, a gente ficou bem claro para todos a importância de lavar as mãos, né? O quanto a mão, ela leva e é, sim, causadora de infecções, porque ela leva micro-organismos, ela transita aí levando vírus, bactérias, e isso faz com que o paciente não fique seguro. O banho seguro não é apenas lavar, dar um banho, mas também assegurar que aquele banho seja de confiança, seja seguro, ou seja, de maneira adequada, numa cadeira de banho adequada, numa cama, num leito adequado, né? Ajudar o paciente em sua locomoção quando ele precisar, em todos os momentos que ele precisar, a importância de levá-lo de maneira segura e a prevenção de quedas, né? Que a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. Como então prevenir quedas nos nossos pacientes? Gente, as quedas, elas são responsáveis pelo maior número de hospitalização de crianças. Vocês sabiam disso? Quem aí tem criança que já foi para o hospital depois de uma queda? Que o menino cortou a cabeça, cortou o joelho, quebrou um braço. Ninguém, né? Que bom, então, que os filhos de vocês não caíram. Eu já, professora. Eu já. Eu com todos os dois. Pois é, eu não tenho O filhos. meu também, do mesmo jeito. Olha aí. Já levei várias vezes. O meu, Tem um que tem um corte na cabeça até hoje. Pois é a principal causa de hospitalização em criança é quedas. Eu não tenho filhos, mas já fui muito para o hospital por causa de queda. Já quebrei um braço, já quebrei perna, já cortei a cabeça. Tudo sem imaginar já aconteceu. E o que é que acontece? As crianças estão numa fase de brincar, de correr, principalmente, né?
ali na fase de que começa a andar, depois correr, brincar em rua, jogar bola. Isso é natural, é normal. A gente quer que a criança brinque, que corra, que vá para a rua mesmo. Mais importante que a gente fique atento, né? Então, atividades de risco, de altura, atividades com objetos perfuro-cortantes que possam machucar, que possam ferir, pede para evitar. Professora, Oi! eu vou sair daqui da área, porque eu estou com medo de ser assaltada aqui, eu vou lá para dentro do muro. Porque eu estou pegando a internet da minha irmã, eu vou pegar da minha mãe. Ah, pode ir. Pode Porque eu só ir, fico olhando viu? para a rua, passa, porque Tá, não é pega melhor. direito. Vai lá. Então, gente, as Vou quedas dentro do em muro que é melhor. crianças é o maior número de hospitalização. Então, quanto menor a criança, mais características físicas facilitam da queda, porque ele vai andar, né, com menos segurança e tudo mais. Então, atenção aí às crianças. E quando a gente fala dos nossos idosos, né, aí vem a questão do risco de queda pela deambulação, né, pelo andar. Às vezes já tem um andarzinho meio cansado, às vezes toma muita medicação, acorda ainda um pouco tonto, não tem tanta firmeza, ou realmente tem alguma doença já, alguma artrose, alguma artrite que impeça dele andar direito, ou mesmo Parkinson, alguma situação que comprometa aquele movimento. Então, as quedas nas pessoas idosas também são muito comuns, né? Estão associadas a esses problemas. Alguns idosos também têm perda de visão, não enxergam mais tão bem, né? Ou perdem a audição. E isso tudo faz com que eles tenham um risco realmente muito aumentado para quedas. Criança é meio inevitável cair, mas idoso a gente pode prevenir muito, né? O uso de bengalas é muito bem-vinda. Sempre andar ao lado do idoso. Pedir para andar devagar mesmo, evitar que tenha tapetes em casa, né? Que ele tropece, usar sapatos adequados, tudo isso evita muito, gente, o risco de queda nesses pacientes. Então, a importância da gente estimulá-los a estar, sim, com um calçado adequado, de estimulá-los a sempre estar numa casa muito bem iluminada, de iluminar para que ele consiga visualizar melhor e andar, por consequentemente, bem, né? Evitar tapetes, evitar mesinhas de canto. Às vezes as idosinhas gostam muito de decoração, muito de cacareca em casa e isso aumenta o risco de quedas. Então, o que é que eu tenho que evitar? Evitar muitos objetos, sapatos pelo chão, né? Alguns fios elétricos sem tomada e sem proteção, principalmente aí por causa das crianças e até de idosos que já têm um quadro demencial associado, né? Que podem porventura sofrer algum acidente, objetos de uso do paciente em locais muito longe, então, ele gosta de escovar o cabelo sozinho, de pentear o cabelo sozinho, aí você bota um pente em local alto, aí quando ele vai pegar ele cai, né? Então, deixa coisas fáceis também, coisas que é do dia a dia dele, como escovar o dente, como pentear o cabelo, que não ofereça nenhum risco, você pode deixar num local de ambiente fácil de visualização, para que ele mesmo possa lá pegar e fazer, né? Evitar os tapetes, ter atenção aos pisos e ter atenção também à pouca iluminação. Sempre oferecer o máximo de iluminação possível para que ele consiga andar sozinho e visualizar bem o caminho. Aqui algumas adaptações que são recomendadas. A gente já viu muito essas adaptações, né? Nem todo local a gente tem essa realidade, mas se for possível que a gente indique e que a gente oriente a família a fazer essas adaptações, tá? Então, como então prevenir esses acidentes? Estimular exercício para fortalecimento da musculatura, nem todos vão poder fazer, né? Claro que com orientação de um profissional seria o mais adequado, mas quanto mais aquele paciente fazer uma caminhada, se exercitar, até um alongamento vai ajudar a prevenir esses acidentes. Os calçados, de preferência, gente, sempre fechado, evitar usar calçado solto, principalmente idoso e criança muito pequena, né? Porque isso pode prejudicar na hora de andar, tropeçar. A boa iluminação é importante, sempre ficar atento à fiação elétrica, ao gás, né? Para não ter risco, Deus me livre, de incêndio, algo desse tipo. Manter medicações muito bem guardadas para evitar esses acidentes, isso também assegura essa segurança do paciente, né? Utilizar chinelo de borracha na hora do banho para evitar escorregão, ou se o piso for já antiderrapante, melhor ainda, né? Botar aquelas borrachas lá mesmo de piso antiderrapante no chuveiro, isso ajuda muito. E sempre estar perto do paciente, supervisione o paciente. Seja lá a sombra dele, onde ele for, você vai atrás.
Beleza, gente? Agora, pra gente encerrar, eu vou trazer aqui um caso pra gente criar uma rotina aqui para esse paciente, certo? Eu vou ler aqui junto com vocês esse caso. Eu quero que... Claro que eu trouxe aqui mais ou menos algo semi-pronto, só para vocês verem mais ou menos como é que a gente pode montar. Não é algo fixo, tá? Ainda quero trabalhar isso com vocês no retorno, pra gente fazer algo mais prático. Mas aqui é uma maneira da gente tentar praticar também. Então, bora lá. Vou ler aqui o caso e aí quero que vocês vão perguntando aí e vão tirando dúvidas. Então, bora lá. Nome, seu Geraldo Pinto. Então, imaginem que vocês estão chegando aí para cuidar do seu Geraldo Pinto. É isso que eu quero que vocês façam, gente. No primeiro dia de trabalho de vocês, chegou um paciente novo para vocês, perguntem essas informações que eu trouxe aqui. Pergunte o nome, pergunte o que ele mais se queixa, pergunte as doenças que ele tem, as medicações que ele toma. Você tem que perguntar isso. Isso é o mínimo para você conhecê-lo, tá? E aí você traçar metas, traçar a rotina e traçar uma segurança de cuidado, né? Um cuidado realmente individualizado para aquele paciente. Então, o seu Geraldo tem uma queixa principal que ele sempre diz: minha filha, dói tudo. Dói na junta, dói no joelho, dói em todo canto. A história dele: tem Alzheimer, diagnosticado há 4 anos, e tem pressão alta, hipertensão arterial. Então, ó, já sei aí 2 doenças importantes que ele tem, né? O Alzheimer aí, vou ter que estimular muito a memória dele, ajudá-lo porque ele vai esquecer, e a hipertensão aí, ter cuidado com a alimentação, né? Tudo mais. Medicações que ele toma, um monte de medicação, gente. Aqui, claro, o intuito não é a gente focar nas medicações, mas vou passar aqui rapidamente para vocês terem uma noção do tanto de coisa que essa criaturinha toma. Então, ele toma aí algumas medicações para pressão, certo? Então, toma. Bora, quem pode ler aí para mim, para ver se vocês estão atentos? Quem tá aí, bora? Maleto de ele. Como é o nome? Eu vou lhe ajudar. Maleato de enalapril, né? O enalapril, a furosemida, que são 2 medicações para pressão. Então, ele toma 2 comprimidos de manhã já para pressão. Depois toma a risperidona, que é uma medicação neuroléptica, né? Para o sistema nervoso central. Deve ser para acalmá-lo, para deixar ele mais tranquilo. Toma também outro comprimido de manhã. Toma o Excelon, que é a rivestigmina, que é a medicação para o Alzheimer, né? Indicado para o Alzheimer. 12 em 12 horas. Toma 2 comprimidos de manhã e 2 à noite. Toma Rivotril à noite para dormir, né? Para acalmá-lo aí, um ansiolítico. A Selegina, que é uma medicação muito utilizada para o Parkinson, deve ter algum histórico aí por trás disso. E usa um colírio no olho lubrificante. Então, olha a ruma de coisa que esse homem usa. Essa já é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Depois vocês vão perguntar o que para ele? Para a família, no caso, né? Perguntar como é que é a parte da atividade motora. Ele anda, né? Como é que é? Ele anda sozinho? Então, aqui, no caso do seu Geraldo, ele tem uma marcha lentificada, então ele anda devagarzinho, mas anda. Ótimo. Sempre fica com a boquinha aberta, por onde sempre fica saindo saliva, né? Tem um discurso lentificado, fala devagarzinho. Tem um leve tremores, a mãozinha treme nos membros inferiores. Membros inferiores, então, nos pés, né? Tem a cifose, que é a colunazinha assim, curvada para frente. E sorri quando solicitado. Um bichinho, fofinho demais. Cognição, é consciente, né? Então, ele tá lá acordado, olha para tudo, tem consciência de tudo, mas ele é desorientado. Então, você pergunta: seu Geraldo, que ano é hoje? Ele diz 2010, 1920, né? Então, ele não tem noção de tempo nem espaço. Mas tem pensamento coerente, tem uma memória de curto e longo prazo prejudicada, então ele não lembra nem do passado, nem do que está acontecendo agora. A parte nutricional, come de tudo, só o pimentão que diz que provoca diarreia. Geralmente janta de 6 horas e se alimenta sozinho. A preferência dele é maçã e banana quanto às frutas. Evacua diariamente, com facilidade, então faz cocô diariamente, com facilidade. E tem presença de urgência e incontinência intestinal, ou seja,
Se vir o cocô, tem que estar logo no banheiro, porque ele não aguenta, vai fazer cocô ali nas calças, né? Então, a importância aí da gente, de repente, instituir uma fralda, se ele não usa ainda. Dorme às 19 horas e acorda às 8 horas. 8 para 9 horas. Então, dorme bem, né? Também toma o Rivotril, ajuda. Aqui é filha relata que o pai, certo? Aqui ficou a mãe. Às vezes acorda dizendo que não jantou. Olha só como é esperto. E quer jantar novamente. Diga isso, né, esperto? Gente, então, esse é um exemplo para vocês entenderem o que é que a gente tem que puxar do paciente para montar uma rotina. Então, no mínimo, eu tenho que saber o nome, o que é que ele reclama mais, as medicações e como é ele. Se ele anda sozinho, se ele se alimenta, se ele faz cocô, xixi normal, se dorme bem. Então, ficou claro isso aqui, gente? O que é que a gente tem que perguntar, investigar? Sim, professora, ficou. Se vocês quiserem anotar depois isso e tudo mais, eu aconselho que quando vocês receberem a gravação, vocês parem, dêem uma anotadinha, leiam novamente, para ficar bem organizadinho. Aqui eu trouxe um exemplo de um plano diário, né? Claro que não é uma regra, certo? Deverzinho de casa aí, se vocês quiserem tentar montar uma rotina de outra forma para ele, super aceito. Mas aqui é para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente pode organizar. Não coloquei horários, né? Botei bem solto mesmo, para vocês só entenderem como a gente encaixaria tudo. Então, pela manhã, o que é que eu propus aqui para ele? Vejam se vocês concordam. Ele acorda lá para as 8, 9 horas, né? Então, acorda, ia se lavar, se escovar, né? A gente ia vesti-lo. E aí, depois ia preparar o café da manhã, ia tomar o café da manhã, ia conversando com ele, já animando ele. Depois faria as medicações, né? Pra já dar início ao dia. E aí, pela manhã, eu botei aqui algumas atividades, né? Pode ler um jornal para ele, pode tentar fazer algum trabalho manual, alguma atividade manual, de repente uma colagem, uma cortagem de gravura. Parece besteira, mas é importante para ele. Lembre-se que ele tem o quadro aí de Alzheimer, então essas atividades motoras vão ajudar bastante. Ou a gente pode fazer a reminiscência através de fotos, que é o que eu sempre falo para vocês, tá mostrando as fotos antigas, perguntar quem é para ele relembrar, mostrar um álbum e tudo mais. Depois a gente pode fazer um intervalo, né, deixar ele mais quieto, sem exercitar muito a mente dele, ou fazer depois alguma tarefa em conjunto, de repente chamar alguém da família, um neto, uma neta, para conversar, para fazer algum diálogo. Pode fazer uma caminhada ainda pela manhã, né? Ou fazer alguns jogos. Então, aqui são ideias, tá, gente? Vocês vão aplicar de acordo com a realidade que vocês encontrarem aí no paciente de vocês. Importante aqui a gente dizer, fazer um lanchinho, né? Então, a gente pode botar aqui um horário de um lanche, para ele fazer uma fruta, um leitinho, um suco, algo desse tipo. E aí, à tarde, ele almoçaria. Depois, poderia fazer um cochilo, né? Ler um livro. Faz as medicações, não esquece de fazer as medicações, e aí, no fim da tarde, você pode colocar uma música, fazer uma palavra cruzada com ele, pode ligar a TV, assistir uma novela, um noticiário, né? Instituir o que você tiver, gente. Um joguinho da memória, dama, o que você tiver de recurso. Depois faz um intervalo, pode tirar uma soneca, um cochilo. Esse cochilo pode ficar em outro horário, aqui eu botei como opção depois desses jogos, mas pode ser que ele queira dormir logo após o almoço, não tem problema. E aí, à tarde, você pode fazer um passeio, ir na calçada. Agora, nesse período de pandemia, ninguém pode sair, né? Mas, se estivesse numa situação comum, a gente levaria ele na calçada, levaria no jardim, poderia dar uma caminhada pelo quarteirão, né? Pela rua, só para distraí-lo. E aí, chegando mais à noite, a gente iria preparar a refeição, fazer as medicações e relembrar as atividades do dia. Sempre digo para vocês, ó, a noite é hora de dar o jantar, terminou, até a hora de dormir, faz a recapitulação do dia. Mostra o diário do que ele fez, mostra a rotina, lembra. O senhor lembra de manhã que a gente foi lá na cozinha, pegou isso, isso e aquilo. O senhor lembra que a gente passeou lá no muro? Coisas assim ajudam a recapitular a memória dele. E aí pode fazer um banho, né, se for adequado. Se não, a gente pode só fazer a limpeza de asseio mesmo, né, das partes íntimas, da axila, da parte oral, higiene oral, e preparar para ir para a cama.
Então, lembrem da rotina do sono, da gente instituir lá um sono, né, tranquilo, para que ele tenha lá aquela rotina. Então, um quartinho com a luzinha baixa, um quarto com um conforto, sempre naquele mesmo horário. A gente pode oferecer um chazinho, pode oferecer um leitinho, um mingau, né? Quem aí não gosta do mingauzinho à noite antes de dormir, chega, aquece aí o coração. E ele vai adorar também. Então, aqui foi... claro, a minha ideia sobre o que eu achei importante, né? Ainda propus a questão de fazer alguma massagem de conforto. Então, fazer uma massagem nos pés, nas mãos. Uma rotina que, claro, aqui a gente iria elaborar melhor, fazer horários. A gente pode fazer isso, vocês podem tentar fazer isso, né? Aí em casa, ou a gente, no retorno, a gente faz isso. Mas aqui é uma ideia do que vocês poderiam fazer. O que é que vocês acharam aí da minha rotina? Respondam. Tá bom, foi legal. Foi bom, professora, achei ótimo. Pois é, se vocês quisessem... Foi bom, professora. Se vocês quisessem acrescentar alguma coisa, vocês iriam acrescentando, né? E fazendo e tudo mais. Então, o intuito, meninas, desse encontro era para que a gente trabalhasse isso. A gente trabalhasse essa parte de rotina, vocês vissem mais ou menos como é que eu faço para elaborar, para vocês se sentirem mais à vontade de elaborar e saber que também está atrelada à rotina a segurança do paciente. Então, garantir uma rotina correta é também garantir a segurança desse paciente. Beleza? Beleza. Aqui, lembro do exercício de fixação, né? Então, relembrando, hoje a gente trabalhou toda a parte de rotina e segurança do paciente. Falamos sobre a importância de estabelecer a rotina. Falamos sobre, né, como assegurar essa segurança ao paciente com a prevenção de quedas, com a garantia da alimentação segura, né? A lavagem das mãos, a higiene. E agora eu trouxe uma questão aí para vocês me responderem. Bora lá! A rotina é muito importante para a vida do paciente acamado e também de pacientes idosos. Porém, crianças não se beneficiam dessa estratégia e podem, inclusive, ficarem mais agressivas e irritadas com a rotina. E aí? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não, professor, porque as crianças também podem entrar na rotina. Eita, que dúvida, né? Gente, vamos... porque é uma dúvida mesmo. Gente, vamos porque lá. Porque dependendo da criança, se for com autista, ela não vai querer receber essa regra dele fazer todos os dias. Exato. Aí, nesse caso, vamos por qual, sim? Se a gente olhar para o outro lado, pode ser verdadeiro. Bora lá, gente. Realmente, como vocês falaram, né? Pode ser relativo. Mas lembra que eu falei no início que a rotina é importante. Não existe algo fixo, obviamente. Mas é importante que a gente crie o hábito desde criança a fazer certas atividades. Então, eu até falei, o paciente autista, ele precisa de uma rotina. Ele pode ser que ele não queira, que ele fique agressivo, que ele fique... Mas a rotina é importante para a criança também. Apesar de que a rotina de uma criança, ela não é fixa. Diferente do idoso que a gente consegue manejar mais. A criança é meio imprevisível. Às vezes ela não vai querer a rotina, você vai ter que mudar ali. Mas mesmo em crianças, a gente precisa estabelecer rotina, certo? Claro que uma rotina mais maleável, mais tranquila, mas ele tem que ter a hora de estudar, tem que ter a hora de ir ao banho, de ir à escola, de comer, né? Vocês que têm filho aí não podem criar sem rotina, não. Já pensaram como é que ia ser? Uma bagunça. Então, essa questão aí, né? Vamos ler de novo para vocês verem. Com certeza. Vocês disseram aí pra mim que era verdadeiro. Era verdadeiro, né? Foi. Então, bora lá, vamos ver. A rotina é muito importante para a vida do paciente acamado e pacientes idosos. Ok, realmente, verdadeiro. Porém, crianças não se beneficiam dessa estratégia. É falso. Podem, inclusive, ficar mais agressivas e falso irritadas. mesmo. É falso. Atenção, É falso. no enunciado.
Diz que a criança não se beneficia. Se tivesse assim, as crianças se beneficiam, aí tudo Aí era- bem. Mas diz que elas não se beneficiam. Por isso que é falsa. Falso. É falso. Certo, gente? Eu não li essa palavra, não. Eu fui direto. Meu povo, então é isso. Nosso próximo conteúdo vai ser sobre fases do desenvolvimento infantil. Tá bem bacana, bem legal. E boa noite para vocês. Estou com saudade de todas, de todo mundo. Espero que fique tudo bem. Acho que nós estamos mais perto do que longe. Cadê Sila que nunca mais entrou, professora? Esse aí sumiu, não tem mais ninguém, não. Quem? Sila nunca mais entrou. Não é toda semana diz a Ismênia que tá confirmado. Silas, olha, você tá vendo a gravação. Pois olha, tô pra lhe pegar, viu, bichinho? Todo mundo aqui perguntando de você. Pois é, Silas diz que vai e nem aparece. Gente, então boa noite pra Só vocês. aparece as moças. O Ficou rapaz alguma não. dúvida? Vocês estão com alguma dúvida sobre esse conteúdo? Não. Tudo Não. ok. Então, beijão, boa noite pra vocês. Até a próxima. Até a Próxima, próxima. professora. Boa Tchau. noite a todos. Deus lhe abençoe.